muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula de história focado aí no concurso da Polícia Militar do Espírito Santo, seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém, amém. Amados meus, nessa aula nós vamos tratar do título sobre a Primeira Guerra Mundial e seus efeitos no Brasil, tá? Primeiro ponto, um título igual esse, a Primeira Guerra Mundial e seus efeitos no Brasil, a compreensão que eu tenho do que o examinador vai cobrar é exatamente sobre a participação do Brasil na Primeira Guerra, né, como que se dá essa participação e ainda as consequências que essa estrutura de guerra que está acontecendo na Europa vai influenciar nas questões políticas e econômicas brasileiras, tá? Então, esse é um assunto tranquilo de ser compreendido, de levar para a prova e acertar as devidas questões, né? O mais complicado é exatamente a organização desse assunto de uma forma didática, mas esse problema eu já resolvi aqui para você. Então, esse material ele está bem organizadinho e bem tranquilo para que você vá para a prova e acerte a respectiva questão sobre a participação do Brasil, as consequências da Primeira Guerra Mundial no Brasil. Beleza? Show, show, show. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí os nossos trabalhos. Olha lá, quando nós falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, primeira coisa é saber o período que ela acontece. Ela acontece em 1914 e 1918, tá? Isso significa que o período da Primeira Guerra Mundial está acontecendo no Brasil o período da política do café com leite. Então a forma de governo é uma república, mas dentro da perspectiva do café com leite, aonde ora a gestão do Brasil é dada a São Paulo e ora a Minas Gerais. Então isso significa que a base da economia brasileira era exatamente a exportação do café. Não era a única, mas era a principal, né, base da economia brasileira, certo? Então, Primeira Guerra Mundial, no Brasil, economia do café, política do café com leite. Ponto. Sabemos disso, vamos continuar. Primeira Guerra Mundial, então, 1914 a 1918, também é chamada de a Grande Guerra, tá? A Grande Guerra. Certo? É óbvio, né, amados, que quando a gente fala em uma guerra, ela vai influenciar nos aspectos em nosso país. Se você pega a atual guerra entre Rússia e Ucrânia, né, você percebe claramente as influências dessa guerra na economia brasileira. Afinal, nós estamos em um mundo globalizado e naquela época essa influência já existia e existia de forma grandiosa, tá? Por isso essa correlação, beleza? Então, a Grande Guerra, como é que ela funciona? Ela funciona em dois grupos de guerra. Então, não é uma guerra de um país para com o outro. É diferente da guerra entre Rússia e Ucrânia, por enquanto, né? São dois países guerreando. Um ofensivo, a Rússia, e um outro defensivo, a Ucrânia, certo? Nesse momento da Grande Guerra, não. Na Grande Guerra eram conjuntos de nações. Eram conjuntos de nações guerreando contra outras nações, tá? E aí esses conjuntos de nações nós conseguimos organizar em alianças. Essas alianças ficaram chamadas de tríplice, né? De tríplice, certo? Sendo dois grupos então de alianças. A primeira a gente chama de Tríplice Aliança e um segundo grupo que é a Tríplice Entente, né? Então, Tríplice Aliança e Tríplice Entente, certo? Quem aqui estava na Tríplice Aliança? Na Tríplice Aliança nós tínhamos o Império Alemão, nós tínhamos o Império Austro-Húngaro e nós tínhamos a Itália. Isso mesmo, a geografia da Europa na Primeira Guerra Mundial é diferente da atual geografia da Europa, beleza? Então esses são os termos, Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Itália, certo? Este é um lado da guerra. E no outro lado da guerra, a Tríplice Entente. A Tríplice Entente, ela era composta então pela França, pela
Inglaterra e pelo Império Russo. Isso mesmo, França, Inglaterra e Império Russo na Tríplice Entente, certo? Essa Tríplice Entente vai receber apoios externos relevantes para o seu concurso. Entre esses apoios externos, a Tríplice Entente é apoiada, então, pelos Estados Unidos da América, é apoiada, ou seja, a guerra acontece primordialmente na Europa, né? Mas os Estados Unidos apoia essa Tríplice Entente no seu processo de guerra, beleza? E o Brasil também termina, no decorrer da guerra, apoiando a Tríplice Entente, no decorrer da guerra, porque no início o Brasil era neutro, tá? E aí depois acontece alguns fatos que nós já vamos entender, ele entra na guerra apoiando a Tríplice Entente, beleza? Tranquilo? Show, show, show. Como é que isso acontece então? Então tá lá tendo a guerra entre Tríplice Aliança e Tríplice Entente, estão guerreando lá para as bandas da Europa, beleza. E o Brasil, ele tá aqui, ó, neutro. O Brasil falou, não quero saber de guerra, né? Não quero saber de guerra. É muita postura do Brasil até hoje, né? O Brasil até hoje, ele é da turma do que na diplomacia, né? É conhecido como os países do deixa disso. Ou seja, o Brasil é muito deixa disso, guerrear para quê? Vamos resolver aqui na conversa, tal. Então o Brasil também não queria saber de guerra. O Brasil estava neutro, tá? Estava neutro. E isso no primeiro momento, olha lá, de 1914 até 1917, o Brasil está neutro na Primeira Guerra Mundial, certo? Neutro. Por que o Brasil interessa a neutralidade? Simples. Porque o Brasil pretende vender os seus produtos para os dois lados da guerra. Vender primordialmente o café, a exportação do café para os dois lados da guerra. Para o Brasil, a guerra é ruim porque essa guerra prejudica a exportação do seu café, certo? Ao mesmo tempo que ela é ruim, o Brasil não quer ficar contra um dos dois lados porque o mercado ainda iria diminuir ainda mais na venda do seu café e de outros devidos produtos, como o açúcar e tal, mas primordialmente o café. Beleza isso? Tranquilo? Show, show, show. Só que olha o que acontece. Tá tendo a guerra, o Brasil tá neutro e o Brasil tá pegando os seus navios mercantes, enchendo de café e alguns outros produtos e levando para venda. Leva para a Inglaterra, vende para a Inglaterra. Leva para a França, vende para a França. Leva para a Alemanha, vende para a Alemanha. Então ele estava vendendo. Beleza, beleza, beleza. E a guerra acontecendo. Beleza, tal. Só que em 1917, a Alemanha começa a usar uma estratégia, né? Uma estratégia de combate de guerra diferente da guerra direta, que era o seguinte: a Alemanha estava utilizando uma tática de guerra de acabar com os suprimentos dos seus inimigos. Como assim, professor? Os navios que estavam levando alimentos e outros produtos para a Inglaterra, para a França, né, para a Rússia, estavam levando produtos para esses lugares, o Império Alemão estava atacando esses navios. Estavam atacando esses navios. Falou, não, tu não vai levar alimento para a Inglaterra porque a Inglaterra é meu inimigo. Se ela passar fome, é mais fácil eu derrotá-la. Então ela estava atacando esses navios. Adivinha quais navios entraram nessa linha de ataque da Alemanha? Isso mesmo, navios brasileiros. Na verdade, no decorrer de 1917, foram 3 ataques em momentos diferentes a navios mercantes brasileiros. Então, o Brasil sofre ataques, navios brasileiros que estavam navegando no oceano para levar café e outros produtos para a Europa, sofrem ataques de submarinos alemães. 3 em momentos diferentes, submarinos alemães. Isso em 1917. Beleza isso? Amados, quando isso acontece, o Brasil, então, decide sair da neutralidade. E isso vai acontecer, de fato, em outubro de 2017. O Brasil sai da neutralidade e aí o Brasil declara, então, guerra
no aspecto de defesa. O Brasil, quando declara guerra, ele declara guerra à Alemanha, mas num aspecto de defesa. Ele diz, olha, como a Alemanha está nos atacando, nós vamos dar ofensiva à Alemanha. Então a guerra que o Brasil entra é contra a Alemanha, mas para ser contra a Alemanha, ele termina entrando como apoio à Tríplice Entente. Tá? A Tríplice Entente. Então ele dá apoio, ele entra como apoio à Tríplice Entente nessa guerra em 2017, no finalzinho de 2017, em outubro de 2017. Beleza isso? Tranquilo? Ok. E como que o Brasil, então, depois que declara essa guerra à Alemanha, como que o Brasil entra na guerra propriamente dito? De uma forma bem tímida. Tá? De uma forma bem tímida. Mas o Brasil está lá, dizendo, ó, nós estamos aqui, beleza? Entre as ações de guerra que o Brasil tem, estão, primeiro, ele termina mandando médicos e combatentes para a França. Primeira ação. Então, médicos e combatentes para a França, para ajudar a França. Ainda manda aviadores para a Inglaterra. Perceba que são só aviadores, e não aviões, aviadores, tá? Para a Inglaterra, certo? E ainda o Brasil, esse aqui é o elemento mais importante da participação do Brasil na Primeira Guerra, o Brasil manda uma esquadra, ou seja, esquadra é um conjunto de navios preparados para a guerra, tá? Então navios combatentes. O Brasil manda uma esquadra, um conjunto de poucos navios mais preparados para a guerra, para a região de Dakar, né? Para a região de Dakar, que fica ali no Senegal, na África Ocidental, certo? Que faz ali, de certa forma, uma divisa, né? A separação entre a Europa e o continente africano, beleza? Então manda lá essa esquadra para essa região, certo? Quando o Brasil manda essa esquadra para lá, olha como que são as coisas. Metade, mais ou menos a metade ali dos soldados brasileiros, os marinheiros brasileiros que estavam nessa esquadra, morrem antes mesmo de chegar em Dakar, tá? E não morrem pela guerra, mas morrem ali pela gripe espanhola, tá? Gripe espanhola, que era uma espécie de influenza, né? E aí essa gripe mata ali a metade dos brasileiros. Mas os navios vão assim mesmo, morre a metade, e os navios estão lá, a esquadra está lá na região de Dakar. Beleza? Show? Bom demais. E tá lá, fazendo esse trabalho. Beleza, tá, tamo aqui, certo? Só que aí a Inglaterra pede uma ação à esquadra brasileira, né? Lembrando que o Brasil entra do lado da Tríplice Entente, então a Inglaterra é aliada. Então ela pede uma ação da esquadra brasileira, que foi o seguinte, pediu para a esquadra brasileira sair de Dakar e ir até ali a região do Estreito de Gibraltar, que é exatamente a divisa ali entre a Europa Ocidental e África, né, para o Estreito. E o Brasil estava indo com a sua esquadra para essa região, Porém, todavia, contudo, a Alemanha, a Inglaterra informou a esquadra brasileira que havia possibilidades de submarinos alemães estarem nesse caminho e havia possibilidade desses submarinos atacarem a esquadra brasileira. Beleza? Então os brasileiros estão vindo, a pedido da Inglaterra, lá para o Estreito de Gibraltar, e tem a informação que existe navios, que existe a possibilidade de ter submarinos alemães que possam atacar. Então eles estão espertos com essa informação. Beleza, estão vindo. De repente, eles captam ali nos seus radares do século passado, do início do século passado, radares péssimos, que não tinha a menor noção exatamente o que era, mas eles captam ali nos seus radares movimentação estranha, né, no oceano, tá, abaixo das águas. O que a esquadra brasileira faz? Começa a bombardear essa movimentação, certo? Bombardeia essa movimentação. Isso vai acontecer no ano de 1918, né? Ali
acontece essa ação. E aí ele começa a bombardear. E quando começa a bombardear, ele só vê sangue subindo. Ele só vê golfinhos boianos. Por quê? Porque essa movimentação que estava debaixo do oceano era nada mais, nada menos do que golfinho. E aí o Brasil faz a famosa Batalha das Toninhas em 1918. Ele ataca golfinhos achando que era submarinos alemães. Beleza? Tá? E ainda eu digo com muita tranquilidade, foi assim que o Brasil venceu a Primeira Guerra Mundial. Porque quem venceu a Primeira Guerra Mundial foi nós, o Brasil. Como assim, professor? Foi sim. Porque assim que teve essa batalha, que o Brasil matou um monte de golfinho, certo? O Brasil não foi o único na história das guerras mundiais, não, tá? Muita gente matou bicho do mar achando que era submarino, beleza? Mas o Brasil foi um deles. Depois que o Brasil matou esses golfinhos, todo o que o Brasil fez? Foi lá para o Estreito de Gibraltar. Então foi para lá. Quando ele chega no Estreito, logo depois que ele chega no Estreito, a Primeira Guerra Mundial acaba. Ou seja, quem ganhou foi o Brasil. Como assim, Kennedy? Foi porque os alemães olharam o que o Brasil fez com os golfinhos. Os alemães olharam, os italianos olharam o que o Brasil fez com os golfinhos, os austro-húngaros olharam o que os brasileiros fez com o golfinho e pensaram, se os brasileiros fazem isso com os golfinhos, imagine o que eles irão fazer com a gente quando nos pegar. E aí eles ficaram com medinho e saíram da guerra. Né? Brincadeira à parte, mas essa é uma batalha importante dentro do processo histórico, quando a gente pensa da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. E essa batalha ficou chamada de Batalha das Toninhas, ou seja, golfinhos, em 1918. E logo que o Brasil chega então no Estreito de Gibraltar, a Primeira Guerra Mundial acaba. Beleza? Essa é a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial e é uma participação muito importante. Por quê? Porque nós ganhamos a Primeira Guerra Mundial com essa ação, né? Com essa ação. Os alemães ficaram com medo do Brasil, né? Do Brasil. Beleza, tá? Mas essa é a participação da guerra. Mas qual é a consequência dessa guerra, de fato, no contexto Brasil, daqui no Brasil? Né? A guerra não chegou diretamente a nós, mas teve consequências dessa guerra a nós. As principais consequências foram, primeiro, a exportação do café é prejudicada. Então nós temos uma exportação do café menor. Né? Por quê? Porque está tendo guerra. Ninguém quer comprar café durante guerra, quer comprar arma, né? E alimento, certo? Café fica para depois, certo? Café é luxo. Então tem isso. Segundo fator, a Alemanha começa a atacar navios brasileiros lá. Então ainda prejudica mais essa exportação do café. Então o café, a economia brasileira fundamentada no café, passa a ter problema. Segundo fator relevante, que é o inverso do primeiro, aumento da exportação da borracha brasileira. Isso mesmo, durante a guerra necessita de muita borracha. O Brasil, né, começa a produzir mais borracha, né, e aí começa a exportar essa borracha. Então, um fator para apoios nessa guerra. Então, a borracha brasileira começa a ser exportada mais. Tá? Importante dentro desse mecanismo econômico. Um outro fator importante, como a Europa está em guerra, né, elas param de produzir produtos manufaturados que não sejam apropriados para a guerra, certo? Além de não produzir, elas usam as suas fábricas para produzir então armamentos e outras coisas nesse sentido. E aí o Brasil fica sem esses produtos manufaturados. Qual é a possível solução, pelo menos tentativa de solução? Uma ampliação das indústrias para substituir essa importação de produtos. Então, no Brasil, nós temos aqui uma pequena industrialização. Não é o grande boom da industrialização brasileira, né? Mas nós tivemos uma pequena industrialização com a intenção de substituir os produtos que anteriormente eram importados desses países. Beleza? De boa? Então, uma pequena industrialização. Um outro fator, com o surgimento dessa pequena industrializações, né, você passa a ter no Brasil também aumento das greves operárias. Tá? Se você tem ali indústria, você passa a ter operário. E aí operário, já influenciado por teorias ali do século
XIX, igual nós vimos em aula anterior, principalmente ali, por exemplo, o próprio marxismo, nós já vimos lá na aula da cultura do século XIX, né? Em relação a isso, eles começam a exercer ações de pressão, né, aos proprietários dessas pequenas indústrias. Então você passa a ter um aumento de greves de operários no Brasil por conta desse elemento. E por fim, mas não menos importante, é óbvio, quem está na guerra são soldados. Muita gente daqueles países que estavam envolvidos em guerra, que estavam ali na Europa, não queria saber de guerra. Então, uma das coisas que eles faziam era fugir desses países. E muitos fugiam e vinham para onde? Para onde? Para onde? Para nós, para o Brasil. Então, aumenta-se a migração europeia para o Brasil durante a Primeira Guerra Mundial. Muitos fugindo da Primeira Guerra vêm para cá. Então, o fluxo migratório para o Brasil aumenta durante a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Título simples, né? Bem simples. Eu acredito que o examinador, ao cobrar esse título, ele não vai fugir deste material, dessa aula aqui pensada para fins da sua prova. Beleza? Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.